Uau, como é bom estar aqui no Eagles Vision. Boa noite, senhoras e senhores. Se fosse para ensaiar já estava bom, mas dá para melhorar um pouquinho mais isso daí. Vamos falar hoje de sucesso dos empreendedores. Então todo empreendedor parte de uma premissa de que ele tem energia, de que ele vibra pela vida, de que ele sonha, de que ele enxerga. E isso nos faz celebrar, nos faz sermos felizes, não é? Muita gente fala, André, o que você faz para poder ser desse jeito? Eu não sei exatamente o que eu faço. Mas as coisas que Deus tem feito na minha vida, da onde eu vim, para onde eu tenho ido, o que eu tenho me transformado, já são motivos o suficiente para eu poder me sentir alegre e celebrar todos os dias da minha vida. Então vamos tentar de novo? Boa noite, senhores empreendedores! Muito bem, uma salva de palmas para vocês, por gentileza. Bom, o Anderson falou um pouquinho, eu sou uma das pessoas que faz parte aqui do Eagles Vision. Eu costumo dizer que eu sou uma daquelas milhares de pessoas que teve a sua vida transformada pelo Eagles Vision. E estar aqui nessa noite é um prazer, poder retribuir, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida através do Eagles Vision. Bom, e o tema dessa noite é empreendedor de sucesso. Como ser um empreendedor de sucesso? O fato é que todo mundo quer ter sucesso. Se você perguntar para todas as pessoas do planeta se ele quer ter sucesso, se ele quer ter fracasso, todo mundo vai dizer que quer ter sucesso. Só que esse é um tipo de resposta que a gente não dá com as nossas palavras. É um tipo de resposta que nós damos com as nossas atitudes. Todos os dias quando a gente acorda, a vida nos proporciona o caminho do sucesso e o caminho do fracasso. Todos os dias nós temos dois caminhos para poder seguir. Só que não é respondido através da nossa boca, mas sim das nossas atitudes. O conjunto de atitude que a gente escolhe ter no decorrer daquele dia vai determinar se aquele dia vai ter sucesso, se aquele dia vai ser de sucesso ou se aquele dia vai ser de fracasso. Então, senhores, sucesso todo mundo quer buscar. Sucesso é um alvo de muitas pessoas. Sucesso para uma pessoa significa para uma coisa, sucesso para outra pessoa significa outra coisa. Talvez algumas pessoas aqui na sala, ter sucesso é ter um pouco de dinheiro guardado. Para outras pessoas, ter sucesso é ser feliz. Para outras pessoas, ter sucesso é ter uma família. Para outras pessoas, ter sucesso é poder conhecer a Deus e servi-lo. Então, o fato é que sucesso depende um pouco da cabeça da pessoa, da mentalidade da pessoa. Mas eu sempre digo que sucesso é você conseguir apresentar bons resultados naquilo que você se dispõe a fazer. Vou repetir. Na minha opinião, sucesso é você apresentar bons resultados naquilo que você se dispõe a fazer. Ou seja, se eu me disponho a trabalhar dentro de uma empresa enquanto colaborador, e eu apresento bons resultados naquela empresa, no meu trabalho, eu tenho sucesso. Se eu decidir ter uma família, se eu decidir casar, eu preciso apresentar bons resultados na minha casa, para minha esposa, para os meus filhos. Isso é ter sucesso em casa. Se eu decidir entrar debaixo de uma igreja, de uma denominação, de uma crença, de uma fé, se eu decidir ser cristão, eu busco apresentar bons resultados diante de Deus enquanto cristão. E eu creio que isso é ser um cristão de sucesso. Agora, André, o que é ser um empreendedor de sucesso? É você apresentar bons resultados enquanto um empreendedor. É você apresentar bons resultados no seu empreendimento. Agora, a grande verdade é que ser empreendedor de sucesso parte de um princípio muito mais do que ter uma empresa que gere lucros, ou ter uma empresa que fature milhões, ou ter uma empresa que tenha muitos funcionários. Ser um empreendedor de sucesso, na minha opinião, parte da premissa de você entender que a tua empresa é muito mais do que um trabalho, que a sua empresa é muito mais do que uma ferramenta de enriquecimento, que a tua empresa é muito mais do que um instrumento de comercializar produtos ou serviços. A sua empresa é muito mais do que a sua atividade profissional. A sua empresa é a sua missão. Eu creio que quando uma pessoa se torna um empreendedor, ela está debaixo de um chamado, ela está debaixo de um propósito. Porque ser empreendedor é muito mais do que um trabalho. Ser empreendedor é você verdadeiramente ter a consciência e a capacidade, ou pelo menos a oportunidade, de impactar mais vidas, a vida das pessoas. Porque quando você vem para uma palestra, quando você vem para uma reunião do Eagles Vision, a sua vida melhora, você melhora como empreendedor. É impossível você sair por aquela porta do mesmo jeito que você entrou agora há pouco. Alguns vão mudar muito, alguns vão se transformar muito, outros pouco. Mas proporcionalmente, cada um da sua forma, todos vamos sair daqui dessa noite melhor do que nós entramos. E quando você melhora, a tua empresa melhora. Quando a tua empresa melhora, teus colaboradores melhoram. Quando eles melhoram, a família deles melhora como consequência.
Quando a família deles melhora, o bairro deles, a comunidade deles, a cidade deles naturalmente melhora. Quando a cidade melhora, o mundo melhora. Então, quando a gente melhora um pouquinho na nossa vida, a gente está contribuindo para que o mundo seja um pouco melhor. Então, se você quiser melhorar o nosso país, comece melhorando você mesmo. Criticar político A, apontar para político B, não muda o nosso país. O que muda o nosso país é a gente mudar a nossa vida, mudar a nossa empresa, mudar a nossa casa, mudar a nossa mentalidade. Então, senhores empreendedores, independente se você já tem uma empresa com muitos funcionários, se você já fatura bastante ou se você não fatura, ou se você está começando agora, ou se você é o eu empreendedor, só trabalha você e você mesmo na sua empresa, não importa. Você tem uma missão, que é uma missão empresarial, para contribuir com a transformação da vida das pessoas, do nosso país e da nossa sociedade. Essa é a primícia, na minha opinião. Porque, sinceramente, eu não sei o quanto é ter sucesso você só trabalhar por dinheiro, ou você só trabalhar para poder atender alguma necessidade que não está ligada a um propósito maior. Eu creio que ser empreendedor faz parte de um chamado de Deus para a minha vida. E eu trabalho todos os dias entendendo que a minha empresa é o ministério que Deus concedeu nas minhas mãos. Porque a minha empresa é a minha missão. Bom, senhores, a grande verdade é o seguinte, André, por que alguns empreendedores conseguem e outros não? Por que alguns empreendedores têm resultado e outros não têm? Por que alguns ficam multimilionários, alguns empreendedores constroem grandes impérios, verdadeiras cases de sucesso? E por que alguns empreendedores, infelizmente, vivem o fracasso empresarial? O Sebrae divulga que a cada 10 empresas que abrem as portas hoje, 7 vão fechar antes mesmo do 3º ano. Por que tantas empresas quebram? Por que tantos CNPJs falham? Por que tantos sonhos são enterrados? Por que será que algumas pessoas, alguns empresários conseguem viver, desfrutar da liberdade empresarial, conseguem ser felizes nos seus negócios, conseguem ser livres empresarialmente falando, até financeiramente falando? E por que alguns estão carregando a empresa nas costas? Por que alguns é o primeiro a chegar, é o último a sair, é o que mais trabalha, é o que mais se dedica? Se ele não está lá, a empresa não funciona, se ele não faz, ninguém faz por ele. Por que será que alguns vivem assim? Por que será que alguns conseguem ter uma vida equilibrada? Será que alguns conseguem ter tempo para cuidar da sua saúde, tempo para poder desfrutar dos seus relacionamentos, tempo para poder viver uma vida? Porque a empresa é um instrumento para colocar mais vida na sua vida e não tirar. Uma empresa serve para poder trazer vida para o seu tempo e não tirar vida do seu tempo. Tem pessoas que não conseguem viver, tem gente que está na empresa trabalhando 14, 15 horas por dia e está e está culpado porque não consegue estar em casa cuidando dos filhos, junto com a família. E tem gente que está em casa com a família e está sentindo culpa porque não está na empresa trabalhando. É uma inversão, é uma loucura. E por que será que tem pessoas que prosperam, que conseguem ter muito dinheiro e outras não? Por que será que tem empreendedores que estão ficando doentes? Pessoas ficando doentes, emocionais inclusive. E empresários que conseguem fazer tudo e não conseguem ter dinheiro. Empresários que não conseguem fazer a empresa faturar. Que às vezes o cara tem um bom produto, tem um bom serviço, tem um bom negócio, tem um bom público, mas ele não consegue fazer a empresa dele funcionar. E senhores, a grande verdade é que existem 2 grandes motivos para isso acontecer. Eu quero compartilhar com vocês esses 2 grandes motivos aqui. O que muitos empresários não sabem é que normalmente todo mundo que começa um empreendimento, ou a grande maioria dos empreendedores, são técnicos. E existe uma diferença entre ser um técnico e ser um empreendedor. A maior parte de nós se prepara para ser um técnico. Eu vejo aqui alguns rostinhos conhecidos. A pessoa, ela estudou, fez uma faculdade de Direito, ela entende de leis, ela entende do Código Penal, ela entende de um monte de coisas. E num dado momento ela decide montar um escritório. Só que quando ela monta um escritório, ela percebe que ela precisa entender um pouco mais do que de direito. Ela precisa entender de contabilidade, ela precisa entender de gente, ela precisa contratar pessoas. E aí as coisas não param por aí. Ou então aquele cara, eu gosto de dar esse exemplo, ele vai lá de fim de semana, igual o Marcos Pinelli assim, que é um baita de um cozinheiro de mão cheia, né? E ele vai lá e cozinha para os amigos, aquela coisa gostosa, especialidade, aquilo ali. E aí de repente alguém fala, cara, por que você não monta um restaurante? Se você montar um restaurante, você vai ficar rico. Aí ele fala, é mesmo, por que eu não monto um restaurante? E aí de repente ele vai lá e decide montar um restaurante, porque ele cozinha muito bem. Só que quando ele monta um restaurante, ele precisa entender de contabilidade, precisa entender de advogado, precisa entender de contratação, precisa entender de RH, de departamento pessoal, precisa entender de tributação. E aí o que acontece? O que ele menos faz é cozinhar, que era a paixão da vida dele.
E aí o que acontece? A empresa não flui, porque ele é um técnico. Ele é um técnico. Ou então você trabalha numa empresa, igual eu trabalhava em uma escola de informática. E aí, num dado momento, eu decidi me tornar dono de uma escola de informática. E aí tem uma diferença muito grande entre o técnico e o empreendedor. A maior parte das empresas, a maior parte dos empresários começam qualquer tipo de negócio como um técnico. E ser técnico não garante sucesso. Você entender muito de direito, você entender muito de fazer comida, você entender muito de ser dentista, você entender muito de escolas, não garante nenhum tipo de sucesso para você. Agora, por que será que tem alguns empreendedores? Por que será que tem alguns empresários que ele não entende nada do produto na área que ele atua e ele fica multimilionário? Jorge Paulo Lema comprou uma empresa de ketchup. Eu imagino que ele devia até entender de cerveja, provavelmente, mas eu duvido que ele entendia de ketchup. E o cara pega e coloca a mão e transforma projetos grandes em projetos espetaculares. O homem mais rico do Brasil. Por quê? Visão empreendedora. Visão empreendedora. Ele não precisa entender do ketchup, mas ele precisa entender de bases e princípios empresariais que o empreendedor precisa ter e que a maior parte dos empreendedores não conhece. Porque você estudou tecnicamente, mas não estudou para ser empreendedor. Você não se preparou para ser um empreendedor. E olha só, algumas diferenças específicas do técnico e do empreendedor. Primeira coisa, o técnico trabalha no negócio. O empreendedor trabalha o negócio. É diferente. A maior parte dos empreendedores, principalmente os pequenos, ele não tem uma empresa. Ele tem um próprio emprego dele. Ele montou um negócio para ser funcionário dele. Ele cansou de ser funcionário de alguém. E ele decide montar um negócio para ser o próprio funcionário. Só que quando você é o seu próprio funcionário, muitas vezes você não tem direito a férias, 13º, nem o seu salário você recebe direito. E quando você era funcionário de alguém, pelo menos você recebia. Então, o técnico, ele foca no trabalho. O empreendedor foca no resultado. O técnico, ele foca na tarefa. Ele foca ali, ele é tarefeiro. O empreendedor não, ele foca na estratégia. O técnico, ele foca em gerenciar pessoas. O empreendedor, ele foca em liderar um time, em construir um time autogerenciável. O técnico, normalmente, ele recebe um prolabore. O empreendedor, ele trabalha para construir uma liberdade financeira. Ele não está tão preocupado com o salário. Ele está preocupado em construir algo maior para a vida dele. Ele está preocupado verdadeiramente em construir algo relevante. O técnico, ele vende produtos. O empreendedor, ele constrói uma máquina de vendas que funcione, que roda. O técnico, ele serve cafezinho, enquanto o empreendedor pilota o avião. E aí eu conto uma história para vocês. Quer que volte o slide para vocês tirarem foto? Então tá bom. Enquanto eu conto a história, eu vou passando aqui o slide então, que tem que passar um de cada vez. Mas o fato é, existe uma diferença gritante entre o técnico e entre o empreendedor. E muitas pessoas ignoram isso. E muitas pessoas... Deixa eu sair aqui para não sair na foto de vocês, tá? Deixa eu passar mais um. Aí. Muitas pessoas não conhecem essa diferença. E eu vou dar a fonte para vocês. Existe um livro chamado O Mito do Empreendedor. Na minha opinião, deveria ser proibido abrir uma empresa sem o cara ter lido aquele livro algumas vezes. E esse livro retrata de forma muito específica, muito clara, a diferença entre o técnico e o empreendedor. E lá no livro, ele ainda aborda uma terceira personalidade, que é o administrador. Ainda tem o administrador no meio dos dois, que pior ainda. Gente, quem faz o negócio acontecer é o empreendedor, é a visão empresarial, é a visão. Então isso muda tudo. E aí eu conto uma história para vocês. Posso passar agora? Então tá bom. Se vocês quiserem depois, pode pedir, eu vou deixar disponível com o Beto ou com o pessoal do Eagles, para você ter esses slides para você, se você quiser, só você pedir lá e aí a gente manda para você também. Agora olha só como que é a diferença. Quem aqui gosta de viajar? Deixa eu ver, levanta a mão e fala, eu gosto de viajar, André, fala aí. Gosto, né? É uma delícia viajar, não é? Agora, se você quiser continuar viajando, fecha a empresa, tá? Porque normalmente a empresa atrapalha, não é? O cara tirava férias todo ano ali, 30 dias redondo, abriu a empresa, parou de tirar férias, não é? É incrível. Pergunta para mim, como é que eu sei disso? Eu sei que ia ficar 1 ano sem tirar férias, eu sei que ia ficar 2 anos sem tirar férias, e eu sei que ia ficar 3 anos sem tirar férias. Por quê? Porque você está atolado no seu trabalho, você está enfiado dentro daquele negócio que você chama de empresa. Graças a Deus as coisas têm melhorado.
tenho tirado um pouquinho mais de férias do que tirava antigamente. Agora imagina que você programou aquelas férias lindas, maravilhosas com a sua família, que gostoso, que delícia. E aí você vai lá e se programa com a sua família, você desenhou aquelas férias, você chega no aeroporto, está tudo dando certo, tudo lindo, maravilhoso. E aí, você vai para o avião, você embarca, que delícia, sua família, você olha para os seus filhos do lado, comportados. Seus filhos, por acaso, estão lendo o livro O Mito do Empreendedor naquele momento no avião, preparando a sucessão do seu negócio. E aí, tindom, atenção, senhores passageiros, iniciaremos em alguns instantes o nosso serviço de bordo. E aí vem a pessoa, fala, o senhor quer tomar alguma coisa? Fala, eu quero um café. E aí você toma ali um café gostoso. Só quem te serviu aquele café foi o comandante do avião. Você fala, que serviço diferenciado, não é? Olha que bacana. E aí daqui a pouco, tindom, atenção, senhores passageiros, afivelem os cintos, vamos passar por uma área de instabilidade. E aí começa a turbulência no avião. E aí aquela turbulência forte, não é aquelas normais, não é aquela que dá uma emoçãozinha, é aquela que dá medo. E aí de repente começa a turbulência e começa a cair coisa, o pessoal vai orando de um lado, o outro pedindo perdão do outro. E aí a coisa começa a ficar difícil, de repente o piloto do avião se desespera, começa a correr em direção à cabine, as máscaras de oxigênio caem, ele tropeça no meio do corredor, cai. Quando ele chega perto da porta para entrar na cabine, a porta bate, fecha, e ele começa a bater desesperadamente querendo entrar. E aí eu pergunto, como é que você se sente nesse momento? Você se sente exatamente do jeito que os seus clientes se sentem quando você está servindo um cafezinho em vez de pilotar a tua empresa. Você se sente exatamente do jeito que o seu time, a sua equipe se sente quando, ao invés de estar com o controle do avião da tua empresa nas suas mãos, você está fazendo tarefas operacionais que outras pessoas deveriam e poderiam estar fazendo no seu lugar. Você se sente exatamente do jeito que as pessoas se sentem quando nós, empreendedores, centralizamos tudo em nós, somos os caras que fazemos tudo e não deixamos a empresa rodar. O maior problema das empresas no Brasil são os empreendedores, limitados enquanto conhecimento empresarial, limitados enquanto estratégia, limitados enquanto visão, limitados enquanto modelos mentais empresariais. Isso muda o jogo. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter sucesso empresarial é estudar sobre empreendedorismo, é entender como que pensa o empreendedor, quais são os padrões mentais, como que age, quais são as atitudes, quais são os comportamentos. E existe um monte de cursos que podem te ajudar e que podem fazer isso. Cursos que vão te dar uma base visível para você mudar a tua vida, para você mudar a tua empresa. Agora, existe uma base mais profunda. Existe um nível empresarial mais profundo. Não só empresarial, mas na nossa vida também. E muitos empreendedores estão quebrando, estão limitados, não estão andando por conta das suas crenças. Crenças limitantes empresariais. Senhoras e senhores, as nossas crenças definem se nós vamos ser ricos ou se nós vamos ser pobres. As nossas crenças definem se nós vamos ser ricos e se nós não vamos quebrar. As nossas crenças definem se a gente vai casar ou se a gente vai ser solteiro. As nossas crenças definem se nós vamos ser felizes no casamento. As nossas crenças definem se a gente vai crescer ou se a gente não vai crescer. As crenças que nós acumulamos no decorrer da vida, psicologicamente, definem se a gente vai avançar ou se nós vamos ser pessoas limitadas. Tudo. André, como é que se formam as nossas crenças? As nossas crenças se formam com base em um processo de comunicação, lá na nossa infância. Tudo que a gente ouve, vê e sente dos nossos pais, pais substitutos e do ambiente ao nosso redor. As nossas crenças são formadas com base em um processo de comunicação. Com base em um processo de comunicação. E normalmente, a maior parte das pessoas não vive com crenças fortalecedoras dentro de casa. Não vive uma infância tão saudável assim. Olha só como é que forma uma crença. Imagina você o seguinte. A menininha está em casa, a mamãe chegou cansada do trabalho, a mãe está cansada do trabalho e a mãe decide tomar uma água, pega uma jarra de vidro e coloca em cima da mesa. E aí o que acontece? A mãe toma toda aquela água, a menininha muito bondosa, 4 aninhos de idade, fala, mamãe, eu vou pegar mais água para você. A mãe fala, filha, não mexe nessa jarra, você vai quebrar. Só que a filhinha está cheia de amor para dar para a mamãe. A filhinha fala, poxa, deixa eu ajudar você, mamãe, eu quero te dar um presente, eu quero te dar um mimo aqui. E a filhinha vai lá e persiste. Quando ela põe a mão na jarra, a mãe fala, filha, não mexe nessa jarra. Só que criança persiste. A menininha vai lá, pega a jarra de vidro, dá 2, 3 passos, tropeça no brinquedo, cai e quebra a jarra de vidro. O que a mãe fala nesse momento? Filha, parabéns.
Você mesmo você, com recursos limitados, você continua tentando. Filha, é assim que a gente aprende na vida, com os nossos erros. Conforme a gente erra, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. O fato dessa jarra ter quebrado vai te fazer uma pessoa melhor. E quando você crescer, você vai ser uma mulher forte, que não vai se submeter, não vai se acovardar diante dos primeiros desafios. E você vai crescer na sua vida. Parabéns, filha. É isso que a mãe fala? Não. E aí você já imagina o que a mãe fala. Não falei para você? E xinga, e ofende. E aí naquele momento a filha viu, ouviu e sentiu a pessoa mais importante da vida dela reprovando, ofendendo, criticando, limitando e boicotando a filhinha. E naquele momento ela começa a gerar crenças limitantes com relação à identidade dela, porque ela não acredita mais nela, porque se a mãe dela, que é a pessoa mais importante da vida dela, não acredita nela, ela também não acredita. Ela começa a gerar crenças de capacidade limitantes. Ela passa a desacreditar que ela é capaz de fazer as coisas, porque quando ela tentou fazer uma coisa para agradar, automaticamente ela não conseguiu. E ela começa a instalar crenças negativas de merecimento. Ela acha que ela não merece ser amada, ela acha que ela não merece fazer as coisas, porque as pessoas mais importantes da nossa vida, inconscientemente, começam a nos ajudar a instalar crenças limitantes negativas na nossa vida. E aí não vai. E aí não vai. André, quanto tempo demora para instalar umas crenças na nossa mente? Assim. Então, senhoras e senhores, as crenças limitantes da nossa vida, elas atrapalham a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos assolados por fantasmas, por inimigos invisíveis, chamados crenças limitantes, que foi instalado na nossa mente no decorrer da nossa vida. Olha só, quando a gente fala de crença, existe um mundo invisível empresarial. Por que às vezes você tenta, por que às vezes você persiste, às vezes você trabalha e não vai? Porque o que faz a diferença não é o que está fora, é o que está dentro. A água que afunda o navio não é a água do lado de fora dele, é a água de dentro dele. Então o que muda a nossa vida não é o que está fora, é o que está dentro. A pior crise não é a crise econômica, é a crise de dentro de nós. O que pode mudar a tua empresa, o que pode mudar o cenário, o que pode mudar o faturamento, o que pode mudar a rentabilidade, a margem de lucro, não é o que acontece do lado de fora, mas é o que acontece do lado de dentro. A água que afunda o seu navio não é a água do lado de fora, é a água de dentro dele. Isso muda tudo. Olha só, quando a gente fala de crenças, imagina o seguinte, que você nasceu como se fosse um CD virgem, um CD. A tua mente é um CD. E aí, tudo que vai acontecendo vai instalando os programas dentro de você, vai instalando seus programas mentais, vai formando o que popularmente é conhecido como mindset. São seus programas mentais, são os seus padrões, é o jeito que você age, é o jeito que você se comporta, é o que você acredita, o que você desacredita. Tudo isso é formado pelas crenças, pelo nosso conjunto de crenças. Então eu quero dizer para você uma coisa, ninguém nasce pobre, a pessoa aprende a ser pobre no decorrer da vida dela. Ninguém nasce fracassado, a pessoa aprende a ser um fracassado no decorrer da vida dela. Ninguém nasce infeliz, a pessoa aprende a ser infeliz. Ninguém nasce gordo, ninguém nasce sedentário, ninguém nasce doente. A pessoa aprende a ser doente no decorrer da vida dela. Agora, boa notícia, senhoras e senhores, da mesma forma que ninguém nasce pobre e aprende a ser pobre no decorrer da vida, a gente consegue aprender a ser rico, a gente consegue aprender a ser um empreendedor. Agora, para tudo isso, a gente tem que desaprender algumas coisas que a gente aprendeu na vida para poder mudar. E eu quero compartilhar daqui a pouco com você uma ferramenta decisiva que você pode começar a aplicar daqui a pouco para poder mudar o seu conjunto de crenças, para poder mudar a história da sua vida e para poder mudar enquanto empreendedor. Quem gostaria de conhecer essa ferramenta e falar, André, eu quero. Muito bem. Olha só como é que funciona isso aqui. É uma régua de crenças. Imagina, isso aqui é imaginário, que a gente tem uma régua de crenças que vai de 0 a 10. Então você tem crenças de 0 a 10 de amor, você tem crenças de 0 a 10 sobre dinheiro, você tem crenças de 0 a 10 sobre empresa, sobre Deus inclusive, você pode ter crenças de 0 a 10 sobre o que você quiser. Agora imagina que o seu conjunto de crenças financeiras parou no 2. Por algum motivo, o que você aprendeu, o que você ouviu, o que você sentiu, o que você viu no decorrer da tua vida, instalou um conjunto de crenças que limita no 2. Você vai lá e trabalha 5, você trabalha 6, você trabalha 7, mas os resultados sempre vão ser 2. Você vai lá e estuda, você faz curso, você se prepara, e aí você estuda 2, estuda 3, estuda 7, faz faculdade, você se prepara tecnicamente, mas seu resultado sempre vai ficar no 2.
Porque o seu conjunto de crenças que define seus resultados parou no 2. Ou então, em alguns momentos da vida, você até consegue ter um resultado maior do que 2. Você vai lá e consegue ter um resultado 3, talvez um resultado 4. Mas aí alguma coisa acontece, você inconscientemente se sabota para poder voltar a ter resultados 2. Porque o seu conjunto de crenças naquela área da sua vida ficou no 2. André, como é que muda isso? Mudando seu conjunto de crenças, mudando a mentalidade, mudando aquilo que tem dentro de você. Porque se você quiser mudar os frutos, primeiro precisa trocar as raízes. Se você quiser alterar o que está visível, primeiro precisa mudar o que está invisível. E muitas pessoas vivem uma vida inteira debaixo de um ritmo hipnótico, sem saber que estão sendo sabotadas e autossabotadas pelas suas próprias crenças. Algumas dessas crenças são tão poderosas negativamente que elas vão consumindo a pessoa de dentro para fora como uma doença silenciosa, consumindo a energia, consumindo os sonhos, consumindo o projeto, consumindo a família, consumindo o negócio. Chega um momento que não dá mais para voltar atrás. Essa pessoa chegou numa fase da vida dela que ela olha para trás e não dá mais tempo. Mas existe uma esperança. E aí, senhores, eu quero dizer o seguinte para vocês. Como é que muda isso de forma simples e prática? Não tem nenhuma fórmula mágica, eu não vou trazer para você aqui um princípio mágico, eu não vou fazer aqui com você um exercício, mas eu quero te dar uma premissa base para você começar a transformar suas crenças. Eu quero te dar um princípio básico, mais profundo e eficaz, testado e aprovado, que pode começar a construir as suas crenças a partir de agora. Lembra que as crenças começam com base em um processo de comunicação, sim ou não? Lembram disso? Com base em tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente o tempo inteiro. Então as crenças são formadas, construídas e fortalecidas com base em um processo de comunicação. Com base em um processo de comunicação. Ou seja, se você mudar o seu processo de comunicação, naturalmente você consegue reconstruir e fortalecer algumas das nossas crenças. O que eu quero trazer para vocês é conhecido no meio científico como ciclo das crenças. Como que as crenças se formam? Seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta, seja lá qual fase você tiver. As crenças, elas se formam desse jeito. Ela começa pelo processo de comunicação, com base naquilo que você ouve, sente, vê, e com base na sua comunicação interna. O que é comunicação, André? Se alguém fala comigo e eu ouço, eu estou me comunicando. Se eu vejo alguma coisa, tudo que eu vejo ao meu redor é comunicação. Tudo que eu sinto dentro de mim é comunicação. Então isso significa que aquilo que eu vejo na televisão é parte de um processo de comunicação. Quando eu sento para assistir televisão, eu estou me comunicando naquele momento, eu estou aprendendo, eu estou absorvendo. Quando eu ouço rádio, eu estou me comunicando. Quando eu converso aqui com um amigo, eu estou me comunicando. Quando eu vou lá e converso com o pastor, quando eu vou na igreja domingo e eu recebo aquela palavra, eu estou me comunicando. Quando eu paro no meu quarto sozinho para poder orar e conversar um pouco com Deus, eu estou me comunicando. Quando eu leio, eu estou me comunicando. Quando eu leio um livro, eu estou me comunicando. Quando eu leio a Bíblia, eu estou me comunicando. Então, como é que eu mudo as minhas crenças? Mudando a comunicação ao meu redor. Porque todo o processo de comunicação gera um estado, gera um sentimento. É impossível você ver alguma coisa sem sentir alguma coisa. É impossível você ouvir alguma coisa sem sentir alguma coisa. Todo o processo de comunicação, seja por meio da audição, visão ou sentimentos, gera um estado, gera um sentimento dentro de você. Os seus sentimentos geram seu comportamento. Todo comportamento é consequência de um sentimento. É impossível você sentir medo e agir com alegria. É impossível você sentir ódio e agir com amor. É impossível. Todo comportamento é fruto do sentimento que está dentro de você. E todo comportamento geram suas crenças. O seu comportamento consistentemente geram suas crenças. E as suas crenças geram seus resultados.
E aí eu pergunto para você, quando você tem resultados negativos, como que é a comunicação? Positiva ou negativa? Positiva ou negativa? Negativa. Quando você tem resultados negativos, a comunicação é negativa. Quando você passa por um momento difícil na sua vida, a tendência é reclamar, a tendência é resmungar. Quando você tem resultados positivos, a comunicação é negativa ou positiva? Positiva. Então, senhoras e senhores, como é que você muda e começa a mudar agora a sua crença? Começa a escolher aquilo que está comunicando para você. Começa a escolher aquilo que você assiste. Começa a escolher o que tipo de conversa você tem tido com seus amigos. Começa a escolher aquilo que você tem ouvido na rádio. Começa a escolher a qualidade da comunicação ao seu redor. Começa a escolher a comunicação com seus amigos. Começa a escolher as palavras que você tem usado. Agora há pouco estava conversando com um amigo ali no WhatsApp, ele participou de um encontro. Ele investiu 50 mil reais para participar de um encontro, foi lá para Florianópolis e tal. E aí eu falei, cara, me conta aí, qual foi o ponto forte e tal. E ele mandou um áudio, e no áudio ele repetiu 3 vezes o seguinte. Ele, não, cara, que foi legal tal, tem gente aqui que só se preocupa com dinheiro. E ele, porque para mim dinheiro não significa absolutamente nada. E aí eu, tá, pô, mas e aí? Ele, não, porque eu não sei o quê, a minha motivação de vir aqui não é ganhar dinheiro, porque para mim dinheiro não significa nada. E aí no final do áudio ele repetiu de novo, para mim dinheiro não significa nada. E eu pergunto, como é que será que é a vida financeira desse cara? Que declara, que se comunica, que para ele o dinheiro não significa nada. André, qual é o significado do dinheiro? Dinheiro significa muito. Dinheiro significa ajudar as pessoas. Dinheiro significa abençoar as pessoas. Dinheiro é um instrumento de amor. Dinheiro é uma oportunidade de você poder contribuir, de você poder abençoar a sua família, de você poder viver coisas boas. Dinheiro tem muito significado. Ele tem que ter o lugar dele, mas tem muito significado. Então, a partir de agora, você precisa ter uma comunicação positiva. Que tipo de comunicação você precisa ter a partir de agora? Que tipo? Positiva. Porque uma comunicação positiva vai gerar estado positivo. Estado positivo vai gerar um comportamento positivo. Comportamento positivo geram crenças positivas, que geram resultados positivos. Quando você vive resultados positivos, a sua comunicação é positiva. A comunicação positiva gera estado positivo, que gera comportamento positivo, que gera crenças positivas, que gera resultados positivos. E você começa a entrar num ciclo de formação de crenças positivas na sua vida. E as coisas naturalmente começam a dar certo, só no momento em que você muda a sua comunicação. Então comece a vigiar o que você tem visto, o que você tem ouvido ou o que você tem sentido. Porque no momento que você conseguir administrar as suas emoções, no momento que você consegue administrar o seu processo de comunicação, seja externo ou seja interno, você começa naturalmente a mudar o seu sistema de crenças. E quando você muda as suas crenças, você muda a sua vida. Por que a gente vai na igreja? Por que a gente vai lá, se converte aquela coisa toda e muda? Porque naquele momento você tem uma experiência impactante ali, que muda seus valores, que inverte, muda o jeito que você pensava, muda o jeito de você se comunicar. Você começa a se alimentar de uma qualidade de informação da qual você não se alimentava. E aí muda tudo. Muda tudo. Então, da forma em que você pensa, da forma que você sente, da forma que você fala e da forma que você vê, vai definir como é que vai ser os seus resultados. Se você mudar a sua comunicação, você muda o teu negócio. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, primeiro você precisa começar a pensar como empreendedor, precisa buscar conhecimento de empreendedor, precisa ser mais empreendedor e um pouco menos técnico. E segundo, precisa começar a buscar um conjunto de crenças empresariais. Existem crenças, existem padrões de crenças empresariais que os empreendedores de sucesso pensam, sentem, não dá tempo da gente falar isso aqui. Mas o fato é, você tem o direito de mudar a sua vida. Você tem o direito de mudar a sua história. Você tem o direito de mudar a tua empresa. Porque a sua jornada começa agora. A partir de agora você já tem um pouco mais de conhecimento. A partir de agora você já tem um pouco mais de consciência e um pouco mais de ferramenta. Sabendo que você pode mudar a tua história no momento que você quiser. Basta você acreditar, basta você pagar o preço e basta você querer. E certamente, você não vai só construir um empreendimento de sucesso, mas vai construir uma vida, porque a nossa vida é o nosso empreendimento, a nossa família é o nosso empreendimento, os nossos sonhos são nossos empreendimentos. E quando eu digo que o meu desejo, o meu sonho, o meu desejo nessa noite é que você seja um empreendedor de sucesso, é que você viva uma vida íntegra,
que você possa escrever uma história digna de ser contada e viver uma vida digna de ser vivida. Senhores empreendedores, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Valeu, Anderson.